E aí, pessoal, tranquilo? Nosso vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar aí com a parte de CSS, a gente vai ver aí como trabalhar agora toda a parte visual do nosso hipertexto, tá? Então até agora a gente trabalhou com HTML só a questão estrutural do hipertexto, e a partir de agora a gente começa a ver como trabalhar com a questão visual aí, posicionamento dos elementos na tela, parte de cor, bordas, todo esse tipo de coisa aí, tá? Então vamos lá. Vamos começando a falar sobre CSS, ou Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata, tá? O CSS ele tem duas premissas aí, tá? Uma delas é que ele é utilizado só para apresentar o HTML, tá? Então vocês não vão utilizar o CSS para mais nada, a não ser fazer a parte de apresentação, tá? Então o HTML lá, ele cuidava para a gente de toda a parte da estrutura do hipertexto, tá? E o CSS agora ele cuida para a gente de toda a parte de apresentação desse hipertexto aí, que é como que o usuário vai ver o nosso hipertexto de uma forma um pouco mais bonita, tá? Digamos assim, lá no navegador. Então, e tudo que diz respeito, né, à questão visual deve ser feito dentro do CSS, tá? Então nunca coloque nada que vá alterar alguma coisa visual lá no HTML, tá? Tipo aumentar o tamanho de fonte, colocar borda em tabelas, por exemplo, mudar a cor de fundo, tá? Então qualquer coisa que tenha alguma ligação com alguma coisa visual, vocês têm que fazer isso daí dentro de um arquivo CSS ou utilizando as regras CSS, tá? Então você não vai fazer isso daí lá dentro do HTML. Seguindo aí, em relação ao CSS, tá? Então o SS do nosso CSS, né, as style sheets, são os arquivos ou dependendo da forma como você vai trabalhar, né, pode ser dentro do próprio HTML mesmo ali as regras. São arquivos com a extensão .css, tá? Então, a partir de agora vocês vão ter aí arquivos .html ou .htm e arquivos .css para trabalhar com a parte de apresentação e com a parte de estrutura. As folhas de estilo elas podem ser externas, incorporadas ou inline, tá? Incorporadas inline elas trabalham no mesmo arquivo que o HTML, tá? Então você não cria um arquivo separado. E as externas você tem um arquivo realmente à parte só para a parte de CSS, tá? Eu recomendo sempre trabalhar com a parte externa, porque é o que faz mais sentido aí, que dá toda a liberdade que você tem com o CSS, tá? Você trabalhar de forma incorporada e a inline, principalmente, te deixa um pouco preso ali àquela determinada página. Em relação ao C do CSS, né, o termo cascading, ele serve para determinar prioridades nas folhas de estilo e nas declarações de CSS, tá? Então aqui eu deixei um exemplo, tá? Então eu tenho, por exemplo, lá um CSS externo e nele a gente tem uma regra que diz que as tags H1 do nosso HTML, elas devem ficar na cor vermelha. E a gente tem um outro CSS agora incorporado que diz que as tags H1 elas têm que ser apresentadas na cor verde. Qual delas o navegador deve seguir, tá? Então, para determinar qual dessas regras o navegador vai realmente utilizar para apresentar a tag H1, é para isso que a gente utiliza o cascading, tá? A questão da cascata. Então, a cascata ela é aplicada nas folhas e nas declarações que eu tenho dentro das folhas, tá? A questão de como que ele prioriza isso daí, a gente vai ver aqui como que é essa questão na parte das folhas, que é mais fácil de enxergar. E a questão da prioridade nas declarações, o navegador, né, ele trabalha com um cálculo matemático em cima das declarações para determinar qual é mais importante que outra para apresentar para o usuário. Como esse cálculo é feito com várias coisas do CSS, então eu vou deixar para mostrar ele lá mais para o final, tá? Que daí vocês já vão ter visto bastante coisa e aí não fica uma coisa muito perdida a hora que for ver o cálculo. E agora eu vou mostrar só essa parte aqui da prioridade nas folhas de estilo, tá? Mas gravem aí que você tem cascata tanto na folha de estilo quanto nas declarações. E cada uma tem uma forma diferente de trabalhar a questão da prioridade. Nas folhas de estilo, a gente tem essa seguinte ideia aqui, tá? Então, tudo que está mais em cima tem menos prioridade e conforme você vai descendo, a prioridade da folha de estilo vai aumentando. Então, a gente tem uma folha de estilo do navegador, que todos os navegadores têm, que é a folha de estilo que tem menos prioridade, que o usuário pode sobrescrever e a gente como desenvolvedor pode sobrescrever. A gente tem a folha de estilo do usuário, que é a folha de estilo que ele
modifica a forma como ele quer enxergar os websites dentro do navegador. Aí a gente tem a folha de estilo nossa de desenvolvedor, que tem aqueles três tipos, tá? Externo, incorporado e inline, nessa sequência aqui, tá? Então, a folha de estilo externa, ela tem menos prioridade que uma incorporada, e a incorporada tem menos prioridade que uma inline, tá? A inline, no nosso caso aqui, é a que tem a maior prioridade. E daí a gente tem as declarações important de desenvolvedor, que você pode estar colocando, e por último as declarações important do usuário, tá? Então, por último, a prioridade maior nas folhas de estilo sempre é a do usuário. Então, o usuário, se ele determinar alguma coisa como important no navegador, na folha de estilo dele, aquilo ali você pode fazer a coisa mais bonita que você quiser no teu website, o usuário não vai enxergar, ele vai enxergar o CSS que ele montou no navegador, tá? Como que funciona isso aqui, tá? A questão da folha de estilo do navegador, do usuário, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou abrir o site da UTF aí, UTF-PR. Então, ó, o site da UTF carregado dessa forma aqui, ele está utilizando a folha de estilo de desenvolvedor, tá? Então, ele está sobrescrevendo as folhas de estilo de usuário e do navegador. A folha de estilo de navegador, ela é similar a isso aqui. Vamos colocar aqui. Então, ó, os links eles aparecem em azul, links já visitados aparecem em roxo, os links eles têm o sublinhado, tá? Então essa é a folha de estilo do navegador, tá? Fundo branco, tá? O Google ele trabalha de forma bem simples, tá? Então ele acaba utilizando mais a folha de estilo do navegador mesmo e sobrescreve bem poucas coisas aí. Já no site da UTF, a folha de estilo do desenvolvedor sobrescreve praticamente toda a folha de estilo do navegador, tá? E de usuário eu não tenho nenhuma, tá? Como que eu vou fazer para criar uma folha de estilo minha de usuário? Aqui no Firefox, vocês vão vir lá em opções e conteúdo, tá? Aí tem que ver, cada navegador tem um caminho para fazer isso daí. Então aqui, em relação a coisas visuais, tá? Então eu tenho aqui parte de fonte e de cor, que eu posso estar alterando como usuário, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o tamanho. Quero colocar lá tamanho 30. Então, ó, se eu vim aqui no Google, ó, todas as fontes agora estão no tamanho 30 para mim. Então, eu como usuário, eu posso determinar como que eu quero estar enxergando os websites dentro do navegador que eu estou utilizando. Deixa eu só voltar aqui. Daí eu tenho a questão aqui de cores também para trabalhar. Então, eu tenho o esquema de cores aqui de links, tá? Plano de fundo, tudo. Eu vou colocar aqui para sempre utilizar esse esquema de cor, tá? Então, vou dar um OK aqui. Então, agora a gente vai ver aqui, ó, o site da UTF agora. A folha de estilo do usuário, ela está definida ali como important. Então, eu sobrescrevo tudo que diz respeito a link, cor de fundo, que o desenvolvedor da página tenha feito. E daí eu deixo aqui com a minha aparência, tá? Como que eu quero enxergar esses elementos, tá? Então, agora os links, eles ficam na cor padrão, que é azul, visitado roxo, com o sublinhado aqui ele não está sobrescrevendo, tá? Então, tem algumas coisinhas aí que o navegador aqui ele não permite fazer. Tá, ele está aqui sublinhar, né? Mas, sei lá. Vamos só voltar aqui para como estava. Tá? Então, essas aí são as folhas de estilo que a gente tem. Aí você tem que ver dentro de cada navegador, tem um caminho certo para trabalhar com isso daí. Alguns navegadores dão uma liberdade maior, você pode modificar muito mais coisas na folha de estilo, tá? Do navegador aqui, na tua folha de estilo de usuário. Tá? Então depende muito do navegador aí. Mas sempre lembrem aí dessa ordem, tá? Então a folha de estilo do navegador, do usuário, de desenvolvedor, e daí as nossas três aqui, tá? Externa, incorporada e inline. Daí o important de desenvolvedor e important de usuário. O que a gente mais vai trabalhar são essas três aqui, tá? Então procurem pelo menos lembrar a ordem dessas três aqui, tá? Então externa, incorporada e a inline é a que tem a maior prioridade, tá? Seguindo aí, em relação à questão do CSS, para a gente escrever uma regra CSS, tá? Ela tem algumas coisinhas aqui. Então, uma regra CSS, ela é composta de 3 itens, tá? Um seletor, uma propriedade e um valor. E daí o conjunto de uma propriedade com valor a gente chama de declaração, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Então, a gente tem um seletor, que no nosso caso aqui é a tag H1. A gente tem uma propriedade, que é a propriedade color e a propriedade font family. E um valor, que é o red e Comic Sans, tá?
Você sempre vai abrir para iniciar suas declarações utilizando chaves, tá? Então, ó, o seletor abre chaves, daí as declarações, fecha a chave. Entre as declarações, você vai estar colocando ponto e vírgula, tá? Não esqueça. Então, uma declaração, ponto e vírgula, outra declaração, ponto e vírgula, tá ok? Não esqueçam disso daí. E para separar a propriedade do valor, lá os dois pontos, tá? Então, regra, seletor, propriedade e valor. Declaração, só propriedade e valor, tá ok? Então, é assim que a gente vai estar escrevendo as nossas regras CSS aí. Para a gente fazer isso aqui, tá? Para vocês já irem acompanhando alguma coisinha aí, vamos fazer o seguinte aqui. Peguem e abram o editor de texto que vocês estão trabalhando. Vamos criar aqui um arquivo novo. Eu vou chamar aqui de main.css. Vamos salvar. E vou criar aqui um arquivo HTML. Tá? Vamos salvar aqui também, vou chamar de index.html. Aquela estrutura aqui vocês já conhecem, né? TF8. Então ali a gente está utilizando uma tag H1, vamos colocar aqui, aula de CSS. E daí o nosso H1 aqui exatamente da forma como a gente tem aqui, tá? Então, ó, color, red, font family, Comic Sans. Tá ok? E daí a gente vai linkar isso aqui lá no nosso HTML, tá? Então a gente vai colocar aqui dentro do head. Eu já explico mais pra frente como que é tudo isso aqui, tá? Style sheet. Vamos colocar aqui href main.css. E daí a gente vai pegar lá o nosso arquivo. Vamos abrir o index aqui. Então, ó, nosso CSS ali, tá? Então, a gente tem aqui uma regra CSS para tag H1. Então, H1, nosso seletor, propriedade color, propriedade font family e valores red e Comic Sans. Então, a gente tem uma regra com duas declarações. Vamos seguindo aqui. Em relação aos tipos de valores que a gente pode ter aqui para as propriedades, eles podem ser textuais, tá? Que aí é uma string, igual a gente tem aqui com red. Ou essa string pode aparecer também entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Como a gente tem aqui em Comic Sans. Esses valores também podem ser numéricos, tá? Então pode ser um valor inteiro, um decimal, tá? Com ponto, ou algum valor em porcentagem, tá? Então qualquer um desses três aí vocês podem estar utilizando também, tá? Então, por exemplo, eu posso, claro que aqui é só uma para exemplificar, então vou colocar aqui propriedade. Então, se eu quiser, por exemplo, passar um inteiro, então eu coloco lá o valor, tá? Se eu quiser trabalhar com um decimal, 10,5. Se eu quiser trabalhar com porcentagem, tá? 50%. Tá? É dessa forma que vocês vão trabalhar as propriedades quando elas tiverem valores numéricos. Seguindo. As propriedades elas também podem ter valores que são retornos de função, tá? Que a gente trabalha aqui que é a notação funcional. Então o CSS ele tem algumas funções prontas para que você possa utilizar. Eu coloquei alguns exemplos aqui, a função RGB para trabalhar com cores, a função URL para recuperar algum recurso para a gente através do caminho que é passado. E tem várias outras aí também que a gente vai vendo ao longo desse bloco de CSS, tá ok? Mas é só para vocês terem esse conhecimento de que tem a possibilidade de trabalhar com essas funções aqui também. Vocês não podem criar funções no CSS, tá? Vocês só podem utilizar funções que já existem já prontas para utilização. Em relação aqui à questão de unidades de medida, tá? Algumas vezes você vai trabalhar, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, com esses valores numéricos, você vai colocar tipo o valor e uma unidade de medida, tá? Então 10 centímetros ou 10 EM, 10 pixels, tá? Então são essas unidades de medida que acompanham os valores numéricos aí. Não sendo a porcentagem, tá? Não sendo a porcentagem, os outros aceitam as unidades de medida. Em relação às unidades de medida, elas podem ser relativas
ou absolutas, tá? Uma unidade de medida relativa, quando ela utiliza algum outro elemento, tá, da tela ou do navegador ou de algum outro lugar para servir como referência para a forma como ela é utilizada. Alguns exemplos de unidades de medida que a gente tem relativos aqui no CSS: EM, REM, VW, VH, pixel e tantas outras aí. As mais utilizadas aqui são essas que eu coloquei, tá? Daí a gente vai vendo aí como trabalhar com elas ao longo dessa parte de CSS aí. E medidas absolutas são aquelas que têm um valor fixo, que elas não mudam, independente do dispositivo, do tamanho de tela que você esteja trabalhando. Então a gente tem o pixel de volta, o centímetro, tá? Então se você especificar alguma coisa em centímetros ali no CSS, essa medida vai ser a mesma se você abrir o teu website ou a tua aplicação web lá numa TV, num tablet, num smartphone, ele sempre vai ter aquele tamanho fixo, tá? Então ele não muda. Um detalhezinho só, quando o valor em unidade numérica lá ela for zero, você não precisa de informar uma unidade de medida, tá? Então você só coloca o zero. Então, por exemplo, aqui, se a minha propriedade ela tiver valor zero, você não precisa colocar tipo 0 pixel, você coloca só zero. Qualquer coisa diferente de zero, tá? 0.1, aí você tem que informar a unidade de medida, tá ok? Em relação à questão da unidade pixel aqui, que eu deixei marcada, porque ela aparece no relativo e no absoluto. Peço extrema atenção de vocês quando for trabalhar com a unidade pixel, tá? Principalmente porque ela gera uma série de confusões aí dentro do CSS. O pixel é uma unidade que é relativa e absoluta ao mesmo tempo, tá? É a única unidade que tem esse comportamento aí dentro do CSS. E, na verdade, eu vou pedir para vocês, sempre que se referirem ao pixel do CSS, chamarem ele de CSS pixel, tá? Existe uma confusão com nomenclatura aí que acabou, depois gera todo um problema no desenvolvimento, que é o quê? O pixel que a gente trabalha no CSS não é o pixel físico da tela, tá? Então, assim, se você dizer lá no teu CSS que você vai trabalhar com 1 pixel, esse 1 pixel não é um pixel físico da tela, ele não tem essa correspondência de 1 para 1, tá? Você pode, por exemplo, colocar 1 pixel e esse 1 pixel ele pode ser 2, 3 pixels da tela ou pode ser meio pixel da tela. O que diz quantos pixels da tela vai ser utilizado para representar aquele teu 1 pixel no CSS é um cálculo matemático, tá? E também a densidade da tela. Então, assim, o pixel ele é tratado como relativo porque ele se baseia na densidade da tela do dispositivo, seja um notebook, uma TV, um tablet, a impressora, tá? Ele se baseia na densidade da tela para fazer esse mapeamento entre o CSS pixel e o pixel físico, tá? Para dizer quantos pixels físicos eu preciso utilizar para representar aquele meu CSS pixel. Por isso que ele é relativo, ele utiliza a densidade da tela como referência. E ele é absoluto porque quando você trabalha com o pixel, se você informar lá no teu CSS que determinado item vai ter, por exemplo, 50 pixels de tamanho, ele vai ter 50 pixels em qualquer lugar, tá? Seja numa tela com uma densidade maior ou com uma densidade menor. Ele pode aparecer diferente, tá? Então ele pode aparecer menor ou maior na tela, mas isso por conta da densidade dela. Mas se você pegar e medir a quantidade de pixels que tem ali, você vai ver que ele sempre vai ser aqueles 50 que você informou. Então ele não muda de tamanho com base na densidade, tá? A densidade serve como referência para ele fazer o cálculo dele, para ter essa relação de pixels do CSS para pixels físico. Mas depois de determinado isso daí, o pixel ele sempre fica daquele tamanho, tá? Ele nunca vai alterar para você, por exemplo, de 50 pixels numa tela menor ele ir para 30, tá? Ele não faz isso daí. Ele sempre vai ser 50 daquela forma que você informar. Por isso que ele é absoluto, tá? A partir do momento que você informa ele, ele fica com aquele valor fixo. Então sempre lembre disso daí quando for trabalhar com pixel, tá? Então ele se baseia na densidade da tela como referência para fazer o cálculo. Só que depois de informado, ele nunca muda o valor dele, tá? Diferente aqui das unidades, por exemplo, EM, REM, essas outras, que dependendo da resolução da tela, da densidade da tela e de outros parâmetros, elas mudam de tamanho, tá? Então ela pode ser, por exemplo, 30 pixels, mas numa outra tela ela pode ter 100, tá? Então ela é uma medida relativa que se baseia em alguma coisa como referência, mas o tamanho dela altera. O pixel não.
E uma outra informação, tá? Essa é só um adicional. O pixel ele é uma unidade de medida angular para a gente, tá? Então, todo esse cálculo que ele faz o mapeamento entre o CSS pixel e o pixel físico, ele faz o cálculo aí utilizando tangentes e radianos para conseguir fazer essa conversão aí para a gente, tá? Então, não precisa se preocupar com isso daí, é mais só uma informaçãozinha adicional aí para vocês em relação a isso. Mas tenham essa atenção, tá? Quando for trabalhar com pixel, eu até recomendo que vocês não trabalhem com pixel, tá? Sempre dê preferência aqui para utilização com EM, RM, a porcentagem, tá? Que são coisas bem melhor do que trabalhar com o pixel ele mesmo, tá? Seguindo, para que vocês consigam trabalhar com comentários no CSS, a gente só tem uma forma de trabalhar com comentários aqui, que é colocando o barra asterisco e asterisco barra, tá? Tanto para comentar em linha quanto para comentar em bloco. Então lá no C, no Java, né, vocês têm o barra barra e tem o barra asterisco asterisco barra. Aqui no CSS a gente só tem essa forma de comentário, tá? Então você só pode fazer aqui asterisco barra e barra asterisco e asterisco barra, tá ok? Então é só essa forma que a gente tem para comentar códigos dentro do CSS. Não existe outra maneira de fazer isso daí, tá? Então, sempre que vocês precisarem comentar, vocês vão estar trabalhando dessa forma aí. Seguindo, agora sim, falando um pouco mais sobre como inserir o CSS, tá? Então, a gente fez aqui, no nosso código, aqui no HTML, a gente inseriu um CSS de forma externa, tá? Utilizando aí a tag link, tá? Então, ela que vai ser responsável por inserir um CSS externo para a gente. Nessa tag link você vai informar através do atributo href o arquivo CSS que você quer carregar e através do atributo rel qual que é o tipo de recurso que essa tag link está carregando, tá? Porque ela não serve só para CSS, ela tem várias utilidades. Então aqui a gente está informando que você está carregando uma style sheet. E daí ele tem alguns atributos aqui, o type, tá? Que é para você informar que esse arquivo aqui ele é um text/css. E o tipo de mídia ao qual esse CSS vai ser aplicado, tá? Isso aí eu já vou falar depois aí. Oh, meu Deus. Aí a gente tem a forma de inserção aqui incorporada, que a gente trabalha com a tag style, tá? Então, vamos pegar aqui. Dentro lá da tag head, vocês vão vir aqui style, tá? E daí tudo que você tem aqui dentro do teu CSS, por exemplo, você pode fazer aqui. Tá, então ó, vou só mudar aqui agora para green. Vamos atualizar aqui o nosso HTML, ó. Vendo lá a questão da folha de estilo, né, que eu falei que o externo é o que tem o menos importância, tá? Então a gente tem uma folha de estilo externa, agora a gente tem uma incorporada, que tem uma prioridade maior. Então, como a gente tem uma regra aqui de H1 para cor vermelha e uma regra H1 de cor verde, como essa aqui tem uma prioridade maior, o navegador vai utilizar essa aqui, tá ok? Então, sempre que vocês precisarem trabalhar de forma incorporada, vocês vão estar utilizando a tag style dentro da tag head, tá? É só aqui que vocês podem trabalhar com essa tag style. Não vão pegar e colocar ela aqui dentro da tag body, tá? Que aí você vai estar utilizando de forma errada isso daí. Dá para utilizar aqui dentro da body? Dá. Tá? Aí você vai ter que trabalhar com esse atributo aqui que é o scoped, tá? Aí ele diz que, por exemplo, que é para aplicar para as tags H1 que tiverem dentro da tag body. Ou, por exemplo, se você fizer isso aqui, vamos criar uma outra estrutura aqui, div, e vamos usar aqui um scoped. E daí eu vou colocar um outro H1 aqui fora da div. Então, o que ele vai fazer aqui? Quando eu utilizo o atributo scoped, eu posso usar a tag style fora da tag head, tá? Só que daí ele limita, tipo, então aqui ele vai pegar a tag style, qual que é a tag pai dela? É a tag div. Então ele vai estilizar para mim, aplicar essas regras aqui de CSS somente nos H1s que tiverem dentro da tag pai da minha tag style. Então o H1 que eu tenho dentro da div vai receber a cor verde, e o outro H1 que está fora vai ser trabalhado com a folha de estilo externa lá. Então, vendo no nosso navegador aqui, ó. Então, ó, um H1 ficou verde e o outro em vermelho.
porque eu estou trabalhando com o atributo scoped aqui, então ele vai aplicar esse style aqui, essas regras de CSS somente o H1, que é filho também da tag div, que é igual da tag style aqui, tá? Então ele cria um escopo de trabalho para tag style. Agora, se você não tiver o atributo scoped, aí a tag style ela só pode ser trabalhada dentro da tag head, tá? Então você não pode trabalhar com ela daí aqui no body, tá? Então sempre trabalhe na tag head, se não for trabalhar com scoped. Não recomendo a utilização daquele scoped, tá? Até porque você acaba perdendo um pouco da ideia do CSS e vira uma bela de uma bagunça no teu código. Então sempre trabalhem no head e coloquem as coisas aqui, tá? Então é só a tag style que tem aquele atributo scoped, tá? A tag link não tem aquele atributo ali para utilização. E a outra forma de trabalhar é inline, que aí você trabalha com o atributo style nas tags HTML. Tá? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, esse H1 aqui, vamos colocar lá style, uma propriedade CSS e o valor dela. Vamos mudar aqui, vamos colocar blue. Vamos abrir aqui. Então, ó. Então, aí é o nosso CSS inline, tá? Então, o externo, você tem um arquivo, o incorporado através da tag style, e daí utilizando dentro do head, tá? O link também dentro do head. O style pode ser utilizado fora do head com o atributo scoped, e inline, que é só através de atributos nas tags HTML, tá? O atributo style ele tem em todas as tags HTML, então vocês podem utilizar em todas aí. É o que tem mais importância, tá? Como a gente viu lá na nossa regra de cascata lá das folhas. Então o inline é o que sobrescreve todos aqui, tá? Então aqui a gente tem uma folha de estilo externa que está dizendo que o H1 tem que ficar vermelho, uma incorporada que tem que ficar em verde e uma inline que tem que ficar em azul. Então ele vai seguir aqui a minha que está em azul. Seguindo aí, em relação aos tipos de mídia que a gente tem para trabalhar, tá? Que é o nosso atributo mídia aqui. Você pode especificar para qual tipo de dispositivo aquelas regras CSS vão ser aplicadas, tá? Então a gente tem aí screen, print, TV, projection, all, tá? Tem várias outras aí também que dá para estar utilizando. Eu deixei aqui as principais. O que vocês vão trabalhar bastante? A screen, que é para utilizar em dispositivos que tem alguma tela, tá? Pode ser um smartphone, um tablet, uma TV, qualquer coisa que tenha uma tela. O print, para você montar um CSS específico para impressão, tá? Então imaginando, por exemplo, que você tem uma página que ela tenha bastante cor, imagens, e você quer disponibilizar para o usuário uma forma dele imprimir a tua página. Você não vai mandar o cara imprimir a tua página cheia de cor e imagens, porque isso daí vai consumir, logicamente, a tinta da impressora dele. Então você pode criar um CSS print, retirando ou deixando só as letras em preto e fundo em branco, para economizar o máximo de tinta do usuário. E a gente tem o tipo de mídia all, que daí você diz que aquela folha de estilo vale para tudo, para screen, para print, para TV, projection e qualquer outra coisa que tenha mais, tá? Um detalhezinho só em relação a esses tipos de mídia, os navegadores eles não implementam todos, tá? Então por isso que eu deixei como principal aqui screen e print, que todos os navegadores implementam. TV, projection e as outras que tiverem também, que tem bastante aí, os navegadores não implementam. Então por isso até que a gente teve que daí fazer alguns contornos aí, utilizando agora como tem, né, no CSS3 a questão de media query, para conseguir trabalhar de forma mais correta com a parte de mídias e não utilizando o atributo mídia, porque ele na verdade não servia para nada. Como os navegadores não implementavam isso aqui, então a gente ficava preso a sempre screen e print, e até hoje é assim, tá? Então tem alguns valores aqui que ou estão implementados pela metade, ou não, nem existem, tá? Então não confiem muito nos outros valores, sempre vão mais pelo screen, print ou pelo all, tá? São os três que com certeza sempre vão estar implementados em todos os navegadores. Em relação aos seletores ali das nossas regras CSS,
O seletor ele pode ser uma tag HTML, tá? Então, como a gente viu aqui, ó, a gente está trabalhando com a tag H1, mas você pode passar qualquer tag HTML, tá? Então, posso colocar aqui body, posso utilizar a própria tag HTML, tá? Então, você pode passar o seletor ali como uma tag. Você pode usar um identificador que no CSS ele vai ser representado pela cerquilha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse H1. No HTML você vai utilizar o atributo ID, tá? Então vamos colocar aqui, ó, título principal. E no CSS você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui cerquilha título principal, tá? Então, para trabalhar com o seletor ali, que é o de identificador, você trabalha no HTML com o atributo ID e no CSS com a cerquilha, e daí o mesmo nome que você informou lá para o ID, você recupera aqui, tá ok? Detalhezinho só, tá? Quando você trabalha com o identificador, ele tem que ser único na tua página, ele não pode repetir em nenhuma outra tag HTML naquela página, tá? Então, por exemplo, eu não poderia pegar aqui esse ID, que está aqui no H1, e colocar, por exemplo, na minha div aqui, tá? Então, eu vou ter um ID replicado dentro do meu HTML e isso aqui não pode acontecer, tá? Então, quando você trabalha com ID, ele tem que ser único para um elemento só na tua página. Ele não pode repetir para nenhuma outra tag, tá ok? E a gente pode trabalhar também com classe. A classe ela pode repetir, tá? E daí como que funciona? A classe você vai fazer assim, ó, o atributo class e daí o nome da classe, tá? Então vou colocar aqui por exemplo, fundo vermelho. E daí para recuperar essa classe, você vai vir aqui no teu CSS, coloca lá ponto e o nome da classe, fundo vermelho. Vou colocar aqui background red. Tá ok? A classe ela tem a vantagem que ela pode repetir, então você pode pegar aqui essa classe que eu estou aplicando no H1, eu posso colocar na div, posso colocar na tag body, tá? Eu posso colocar onde eu quiser, a classe ela pode repetir quantas vezes forem necessárias aí na tua página. Então vou colocar aqui só, na div no H1, vamos ver aqui, ó. Como a div e o H1 estão junto ali, né, que a gente nem vai conseguir ver a diferença aqui. As classes elas podem ser também mais de uma dentro do class aqui, tá? Então você pode colocar, por exemplo, fundo vermelho e vamos colocar aqui uma outra classe, cor amarela. Então vamos criar aqui uma outra classe, cor amarela, color yellow, tá? Então vamos ver aqui. Claro, né? Aqui entra aquela questão da prioridade nas declarações, tá? Vamos ter que fazer o seguinte aqui. Até vocês já verem daí como que funciona, tá? A gente vai colocar aqui um important para a gente aumentar a prioridade dessa declaração nossa aqui, tá? Então vamos atualizar aqui, ó, cor amarela, tá ok? Como eu falei, mais pra frente, depois que a gente tiver visto toda essa parte de CSS aí, eu vou explicar para vocês como que funciona esse cálculo da prioridade das declarações aqui, tá? Então, por enquanto, não se preocupem com isso daí. Sempre que tiver algum problema assim, coloca um important lá, ele já resolve temporariamente para você e até depois a gente vê como que trabalhar com isso daí da forma correta lá com os cálculos, tá? Então as classes vocês podem passar mais de uma aí, tá? Então, primeira classe, dá um espaço, a outra classe. Se tiver mais, é só ir colocando espaço e o nome das classes aí, tá? Então vocês podem ir trabalhando com várias classes aí nos elementos e as classes podem se repetir, tá? Então sempre lembrem disso daí. Quando você trabalha com o ID, ele não pode repetir em nenhuma tag, tá? E o ID é capturado pela cerquilha. A classe pode repetir, tá? E ela é capturada pelo ponto lá no CSS, tá ok? Então sempre lembrem desses seletores aí. Tem mais, tá? Por enquanto a gente vai ver esses aqui, daí eu vou mostrando os outros aos pouquinhos aí, tá? A gente também tem aí dentro do CSS a questão de alinhamento
e agrupamento, tá? Então o alinhamento, que é aquela mesma ideia do HTML que a gente tem, só que aqui é no caso de um seletor ter outro seletor dentro dele, para você tornar a tua regra CSS mais específica. Então é como se você fizesse isso aqui, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, senão começa a virar uma bagunça. Então você pode fazer o seguinte aqui. Então essa div aqui ela tem um H1 dentro, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó, div H1. Então só as tags H1 que estiverem dentro de uma tag div é que vão receber essa regra CSS aqui, tá? Então os outros H1 que estiverem fora de uma tag div não recebem essa marcação. O alinhamento você pode fazer com classe, com ID, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a nossa classe ali, então fundo vermelho. Então todos os H1s que estiverem dentro de alguma tag com a classe fundo vermelho vão receber isso aqui, tá ok? Então você pode trabalhar dessa forma também. O alinhamento pode ser com tags, com identificadores ou com classes, tá? Não tem problema. E a questão do agrupamento é você utilizar uma mesma declaração para vários seletores, tá? E daí você vai separar isso daí por vírgula. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, eu quero colocar a cor verde e essa fonte aqui para tag H1 e para tag P, tá? Então eu coloco lá H1, vírgula, a tag P. Então, vamos colocar aqui a nossa tag P. Loren Y. Vamos ver lá. Então a nossa tag P, nossa tag H1, tá? Então, se você precisar trabalhar com agrupamento para economizar linhas de código aí no CSS, você faz isso daí. Coloca o seletor, vírgula, o outro seletor, tá? Lembrando que o seletor pode ser uma tag, um identificador ou uma classe, tá? Então vocês têm essas formas aí também para trabalhar com o CSS. E daí aqui algumas propriedades aí para a gente começar a trabalhar um pouquinho aí, tá? A gente já viu aqui a color, a font family de forma bem breve e a background ali, que eu apaguei aqui agora. Então a gente tem aqui a propriedade text align, tá? Que vai permitir com que você faça o alinhamento dos textos. Então vamos pegar aqui, ó, text align, e os valores que ela pode ter lá são center, justify, right ou left, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, center. Vamos ver aqui. Então, ó. Tá? Aí a gente tem right. Tá? Então vocês podem estar alinhando o texto de vocês aí com o CSS utilizando essa propriedade. E para a questão de cores ali a gente trabalhou com a propriedade color, tá? Utilizando só a parte em string, tá? Então, só que não é a forma mais comum de trabalhar com essa propriedade. O mais comum é a gente trabalhar com hexadecimal, onde cada 2 caracteres aqui representa um canal de cor para a gente, tá? Que no caso é o RGB mesmo. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte aqui, cor verde, red, sem cor, green, com cor, e blue, sem cor, tá? Vamos atualizar. Então, lá, o verde no hexadecimal, tá? Se você precisar do vermelho, FF, tira o verde aqui. Tá? Então, é 2 caracteres para o vermelho, verde e 2 para o azul. Tá? A forma mais comum que vocês vão encontrar no CSS para trabalhar é essa daí, tá? Em hexadecimal. É o que vocês mais vão encontrar aí em sistemas web. E a gente tem as funções, tá? RGB, RGBA, HSL e HSLA. O Azinho que tem aqui é um canal alfa, tá? Para questão de transparência. E daí aqui os canais que são de vermelho, verde e azul, que é a mesma coisa que o hexadecimal. E aqui no HSL é matiz, saturação e luminosidade, tá? HSL é bem raro de trabalhar, tá? Então nem se preocupem muito com isso aqui, porque dificilmente vocês vão encontrar folhas de estilo onde as cores são representadas em HSL. O mais comum mesmo é hexadecimal ou RGB ou RGBA, tá? Aqui no RGB, você vai fazer o seguinte aqui. Então, RGB. E daí as cores, tá? Então, quero o vermelho, 255,0,0. Então, e daí tem aquele canal alfa lá, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, tá? Ele varia de 0 a 1, tá? RGBA.
colocar aqui para 0.6. Então é um vermelho com 60% lá de transparência. Ó. Ele dá uma reduzida ali. Vou colocar aqui com 0.2. Então esse aí é o nosso RGBA, que dele tem os itens para RGB e daí um parâmetro para o canal alfa aí, que é de transparência, tá? E daí o HSL, que tem os valores ali de 0 a 360, 0 a 100 e 0 a 100, tá? Então matiz, saturação e luminosidade, beleza? Então essas aí são algumas das propriedades aí iniciais que vocês vão estar vendo dessa parte de CSS e esse comecinho de CSS aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.